Shalom, shalom, meus queridos. Bem-vindos a Parashá Noach. Vou começar aqui num carro hoje, dirigindo nessa estrada. E imagina que você está indo andando no caminho costumeiro da sua estrada, voltando para sua casa, como de costume. E de repente, você dá de cara com águas subindo. E você agora não sabe para onde ir, porque as águas fecharam o caminho da sua casa. O que você faria se desse isso? Os animais, as águas e a estrada desapareceu. Meu Deus, começou um dilúvio. O que aconteceu aqui? Foi isso que a população da época de Noé teve que enfrentar. Não tinha mais para onde ir. E agora tinha que ou morrer ou subir morro. Mas não tinha morro para subir mais. Chegou uma hora que não tinha mais recursos. Eu trouxe você nesse lugar aqui para tirarmos algumas lições da Parashá Noach. Vamos sair lá fora um pouquinho? A chuva parou, estava chovendo. Deus preparou até que viesse chuva hoje. Por isso que eu pus essa capa e esse chapéu. Vamos lá? Shabbat Shalom! Bem-vindo à região das águas em Mogi das Cruzes. Aqui é Taiaçupeba, aqui ao lado é Pindorama. Pindorama é o bairro onde eu moro. Pindorama é o primeiro nome do Brasil. Antes, da época indígena, chamava-se Pindorama. Talvez seja por isso que Deus trouxe a gente para cá, para as raízes. Terra das palmeiras ou terra sem males. Uma das duas traduções são as mais corretas. Então o Brasil tem um bom destino. Bem-vindo a Taiaçupeba, a região onde é um dos reservatórios de água de São Paulo. Sai daqui da região de Mogi das Cruzes e vai para São Paulo. Você sabe que São Paulo tem 4 grandes reservatórios, esse é um deles. E hoje eu trouxe a Parashá Noach para esse lugar e trouxe você para cá, como já disse, do carro, para que você fique nessa natureza, nesse barulho de água gostoso e possa lembrar das lições preciosas que nós temos nos capítulos de 6 até 10 de Bereshit, de Gênesis. Vamos ver então, de início, por que Hashem permitiu um castigo tão grande. Um castigo, os bichinhos estão aqui chegando, Noé trouxe os bichos. Na minha frente tem uns cavalos aqui ao lado uns patos. Daqui a pouco eles aparecem. Por que Hashem? Porque nosso Deus, que criou tudo com muito amor e perfeição, teria desejado ou teria exterminado da terra a humanidade. Por que castigos tão pesados dentro dessa Parashá? E aliás, nós vamos ver 2 grandes juízos dentro da Parashá. O primeiro juízo, onde extermina a humanidade, com exceção de Noé. E o segundo juízo, a Torre de Babel, onde confunde todas as línguas para que um não entenda o outro e assim divide o mundo em nações. Os 2 são juízos, os 2 são punições para erros. Nós vamos ver então quais são esses erros, o que estava acontecendo, por que essa ação tão pesada. Vamos começar então onde termina a Parashá Bereshit. A Parashá Bereshit terminou dizendo, capítulo 6, verso 7, farei desaparecer o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o quadrúpede, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependi de os ter feito. E Noé achou graças aos olhos do Eterno. Um homem justo achou graça, mas toda o restante da humanidade
o Senhor estava indignado com o nível de maldade. Esse nível de maldade que tem uma causa, segundo o capítulo 6 mesmo, foi porque o homem, ao multiplicar-se sobre a face da terra, nasceram-se muitas filhas, e os filhos dos homens, os filhos de Deus ou dos senhores, os filhos de Elohim, está escrito. Deixa eu ver no hebraico correto aqui, né? Vamos conferir no capítulo 6 aqui, a linguagem hebraica. Vaeri ki rechel ha-adam lerov, ou seja, o homem multiplicou sobre a face da Adama, alpinei Adama, vebanot yaldu, nasceram-lhe filhas para eles, e viram Binei Elohim, Binei ha-Elohim, ou seja, viram os filhos de Elohim. Alguns traduzem aqui por senhores. Então é uma classe angelical, porque os anjos também são chamados de Elohim. Uma classe angelical viu essas mulheres e desejaram elas, porque eram formosas, e tomaram para si. Isso indica tomar por força de todas as que escolheram, ou seja, não havia escolha por parte dessas moças, dessas mulheres. Parece-nos que foi uma situação de violência, de estupro, de abuso de força física. E o Senhor então arrepende, porque os homens fizeram, os filhos, os anjos talvez fizeram isso, né? Alguns traduzem como anjos caídos. E o Senhor diz, o meu espírito não lutará, não ficarei em contenda para sempre com o homem, porque também ele é carne. Olha só, este agora é carne. Parece que esses anjos agora caídos materializaram também em carne, e serão os dias deles 120 anos. Os gigantes estavam na terra naqueles dias, também depois deles, quando conheceram esses filhos do Elohim, as filhas do homem. Deram-lhes filhos, e esses foram os valentes, os gigantes, os homens de renome sobre a terra. Então a raça de gigantes nasce dessa fusão, dessa híbrida, dessa situação híbrida, que isso vai ser chamado de corrupção do gênero humano. Ou seja, vai tornar uma raça diferenciada, com poderes a mais, fruto dessa fusão de mulher humana, mulher filha de homem, com essa espécie de senhores anjos, e eles se tornam inteligentes, valentes, mas também violentos. Eles se tornam extremamente violentos, se tornam extremamente arrogantes, perigosos. E aí você vai lembrar lá da história de Davi, que enfrentou Golias, era um gigante, era dessa raça aqui. E você vê o nível de arrogância com que ele tratava Davi e o nível de ousadia com que Davi teve que enfrentar esse gigante. Então, esses grandes... Olha a marca então, havia gigantes, havia violência, havia abusos sexuais, havia depravação, mudança genética, corrupção de gênero, da genética humana, querendo mudar a natureza do ser humano criado à imagem de Deus, já estava sendo alterado. Esses eram então alguns fatores da época de Noé. E a grande maldade que havia, o impulso dos homens estavam extremamente contaminados. Os pensamentos e o seu coração diz que aí Yetzerará, o impulso mal dentro era tão forte, e eles não tinham freio, eles não tinham umas leis, não tinha nada que detesse, eles faziam o que bem entendiam. Por isso encheu a terra de um nível de maldade. Daí vem essa palavra, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Esse arrependimento é aquele tristeza eu digo que é a tristeza do, como chama o pai da aviação? O Santos Dumont, né? A tristeza de Santos Dumont. Não é que criou uma coisa ruim, Santos Dumont criou uma coisa boa, mas me parece que ele suicidou quando viu o seu avião sendo utilizado para a guerra. Ou seja, é o propósito desviado. Então assim também é o arrependimento de Deus. Ele não suicidou, mas ele entristeceu e falou, eu vou destruir. Esse é o sentido. Muito bem, esse é o cenário para preparar então, que prepara, melhor dizendo, a resolução do dilúvio. Farei desaparecer o homem que criei. Mas o Senhor encontrou graça num homem chamado Noé, e através desse
ele resolve salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Aí a pergunta é, ele ia destruir a humanidade, quer salvar a humanidade? Não, ele está destruindo uma genética contaminada. Mas ele não quer destruir o ser humano criado. E interessante, aí fala o Léo, porque é que quando Deus manda salvar, quando Deus quer salvar, ele diz que vai salvar a família. A instituição que Deus quer salvar é a família. O que tinha corrompido na terra era a estrutura de família. Havia um plano de destruição das relações familiares. Por isso não se casava homem com homem, não se casava um macho e fêmea e gerava filhos. Catava quem queria. Esse era o padrão. Esse padrão foi que trouxe a resolução da destruição. Ou seja, o que foi destruído na época de Noé? Foi destruído a família. O padrão moral, o padrão ético que Deus havia criado no Éden através de Adão, um homem e uma mulher. Esse padrão foi perdido e não só perdido nas relações, mas perdido em gênero, em genética. Quando entra essa questão híbrida, então um nível de degradação tão alto, e assim é que o julgamento acontece. Nós vamos entender mais sobre isso daqui a pouco. Disse Deus a Noé, o fim de toda a criação é vindo, porque a terra encheu-se de Hamas. Interessante no hebraico, corrompeu, tisharet haaretz, corrompeu a terra diante de Elohim e timalé, encheu haaretz Hamas. Hamas, encheu de Hamas. O que dizem os sábios sobre este Hamas? Engraçado que é a mesma palavra para aquele partido político dos palestinos que estão dentro da faixa de Gaza, chama-se Hamas. O Hamas é traduzido por roubo, é traduzido por violência, é traduzido por... Deixa-me ver mais alguns. Hamas como sendo violência, idolatria, incesto, homicídio e roubos. Todo esse conjunto de coisas más. Hamas é o motivo de fazer perecer a terra e as palavras que o dominavam. E a palavra corromper. A palavra então, veja bem, as duas palavras que está em 6:12, corromper e roubo. Tisharet e Hamas. A primeira tem a ver com a degeneração, com a questão genética. Tornou híbrido. E a segunda tem a ver com o resultado disso. Devido a essa corrupção, encheu a terra de Hamas. Então um é a causa e o outro é o resultado, o efeito. Por essas duas razões, então, as águas do dilúvio vão subir. Faz para ti uma arca de madeira. A palavra arca, teva, ela aparece somente 2 vezes, a palavra arca. Quando foi feito para salvar a humanidade, colocando todos os animais e a família, e a outra é quando foi feito uma tevá para colocar Moisés, para ele ser salvo das águas. Então as duas palavras aparecem, tevá, estão relacionadas a salvar vidas através das águas. Então isso é muito, muito interessante saber que por 2 vezes essa palavra apareceu, 2 vezes relacionada a salvar vida, 2 vezes relacionado a águas, salvar vidas através da água. Nós vamos encontrar lá no Novo Testamento, na Brit Hadashah, uma menção desse episódio chamando salvar pelo batismo, né? Mas a gente vê isso em outra ocasião. Aqui o Senhor vai dar todas as medidas da arca, colocar
comprimento, largura e altura, a porta na lateral e uma janela em cima. E dá todas as medidas. Essas duas, só tem dois acessos. Porta lateral embaixo, janela em cima. Engraçado, né? Abrirei as janelas do céu. A arca tinha a janela para cima. É a única janela que não era para o lado, era a janela para cima. Janela para olhar o céu. De onde depois nós vamos aprender as lições das pombas e do corvo. Deixa-me ver mais um comentário aqui. Tem um comentário muito bom no capítulo 6. Por que as águas vieram, né? É importante entender que a natureza humana, o comportamento humano, controla a natureza. Segundo os estudiosos e sábios, diz que o domínio da natureza pelo homem está ligado à prática da justiça e de benevolência. A prática de justiça e benevolência pela humanidade faz com que ele tenha controle sobre a natureza. Uma vez perdidas essas características, e as águas se atrevem a destruir os homens, invadir a terra, e os astros celestes também. Então, até aquela época, as águas não se atreviam a invadir a terra, e os astros celestes, que continuamente elevam e abaixam as águas, faziam regular os seus limites. Porém, quando a humanidade se desviou do caminho do bem, tudo se pôs contra ela e as águas invadiram a terra. Você vê que coisa maravilhosa. O comportamento humano tem, ou seja, a ética moral, justiça e benevolência controlam os astros. Delimitam, dão ordens a eles. E esses astros quem são? Quem são esses tronos que a gente tem aprendido tanto sobre tronos de iniquidade? Tronos que estão dominando os planetas, dominando as regiões celestiais. Quem são? As potestades do ar. Elas não podem agir, não podem ordenar as águas, nem ordenar a tufões, nem a furacões, quando os habitantes da terra estão em justiça e benevolência uns com os outros. Não podem, eles ficam freados, eles estão proibidos de trazer desgraça sobre a terra. Porque o comportamento, o que sobe do coração dos homens, consegue dar, o homem consegue ficar num nível de autoridade, de ordenar que eles não possam agir. E isso sem fazer força, naturalmente, pela simplesmente prática da justiça e benevolência. Quando Hashem ensinou o povo, através da Torá lá na frente, que vai trazer as normas de procedimento de uma sociedade que sustenta a família com valores morais, que sustenta a sociedade com justiça, regras de balancear relacionamentos, de não tomar o animal do outro, de fazer justiça quando um crime foi cometido. Todas essas regras bem vividas e praticadas freiam os astros, freiam os governadores do mundo espiritual para que eles não deem ordem às águas, não deem ordem à natureza para ela se revoltar contra o homem. Então, a prática da bondade, da benevolência, da justiça, a prática de Torá, a prática dos mandamentos de Hashem, protege-nos de todas as catástrofes. Então, por que o mundo está tão em convulsão? 4, 5 vulcões de uma vez explodiram semana passada. Fogo por todo quanto é lugar do mundo. Água subindo e matando. Por quê? Olha como a humanidade está vivendo. Olha como as supremas cortes estão julgando. Os juízes que deveriam fazer justiça na terra, olha como estão julgando. E depois querem que não venha pandemia, querem que não tenha inflação, querem que não tenha mortes. Como? Só é colheita. O homem está se autodestruindo sempre por não entender. Muitos eu vejo são conservadores, têm pensamento de direita, mas depois saem e vão fazer sexo fora do casamento. São conservadores para defender valores, mas ainda praticam o que é errado. São defensores
do pensamento conservador, liberal, com relação à economia, mas são amantes, mentem. Então não adianta. Ou para ser um verdadeiro protetor da natureza, não podemos ser nem idólatras, nem homicidas, nem injustos nas relações, nem promíscuos, nem avarentos. Aí sim, estamos protegendo essa humanidade. Vamos continuar. Outro assunto que podemos tratar ainda dentro desta questão. As medidas da arca, já falamos. A chegada dos animais. Então você vê que Deus traz de pares 2 animais não limpos, não puros, e 7 animais puros. Porque quando saísse da arca, Noé ia necessitar de fazer sacrifício, então precisava de muitos. Aliás, ele faz sacrifício de muitos e muitos animais puros. Foi um grande altar que Noé preparou ao sair da arca. As águas, você pode estudar, eu não vou dar a cronologia do dilúvio, mas você vai contar um ano, praticamente certinho, que ocorre o dilúvio. Durante um ano, desde a entrada da arca até a saída em terra seca, demorou um ano inteiro da vida de Noé. As razões da destruição, já falamos. Vamos ver. A arca para em Arará, no Monte Ararat. As águas minguaram até o 10º dia. Tem muitas lições aqui, né? Soltando a pomba para ver se ela pousava, soltando o corvo. E por fim, nós temos então a saída da arca e o recomeço. Deus dá a Noé as mesmas falas que tinha dado a Adão. Multiplicai, encher a terra, dominai. E aqui tem uma curiosidade, aqui os judeus tratam de... Começou a chegar os animais aí. O cachorro chegou aqui do lado. Começou a dar novas ordens, né? Então há uma chamada sete leis de Noé. São princípios morais, princípios que vão ser aplicados para toda a humanidade, né? São 7 princípios. Nós temos aqui também um relato de uma promessa do Senhor, dizendo que vai fazer uma promessa para os homens que não mais destruirá através das águas, porque sabe que o homem tem a sua natureza má mesmo e não vai adiantar destruir, vai apenas diminuir a vida deles sobre a terra. E coloca um arco como promessa, que alguns chamam de arco-íris, mas é o arco da aliança, o arco da presença, o arco do pacto, e é aquele arco colorido que nós presenciamos quando sai a chuva e depois o sol, e nós podemos enxergar o arco, lembrando que não destruirei novamente a humanidade. Agora interessante, o movimento LGBT pegou esse arco. O que eles estão querendo falar com esse arco? Eles estão lembrando a Deus de que eles não podem ser destruídos mais por águas. Eles estão dizendo, nós vamos viver exatamente como viveu a geração antediluviana, mas dessa vez o Senhor não pode destruí-los. Por quê? Porque o Senhor prometeu. Quando eles usam esse arco, eles estão afrontando a Deus e fazendo ele lembrar, toda vez que vê o arco está escrito. Então toda vez que você vê esse arco está escrito, lembro que eu não vou destruir a humanidade com águas. Eles esquecem que ele só falou que não ia destruir com águas. Né? Então, o que destrói a humanidade, de fato, é o comportamento humano. Isso que destrói é a falta de valores morais. Por isso, essa luta na humanidade hoje. A grande batalha, acho que não só hoje, mas sempre, é entre viver os valores judaicos cristãos, valores do reino do céu, ou viver a sua própria liberdade e vontade, e no fim é uma escravidão de paixões apenas. E chama pensando que é liberdade. Muito bem.
Então eu creio que o uso desse arco, ele tem a ver com uma tentativa de mostrar para o Criador: você não vai nos destruir. Nós vamos fazer o que quiser e você não vai destruir. Não dá a impressão que é isso? Às vezes eu sinto que é isso. Noé plantou uma vinha ao sair da arca. Deus abençoou a terra. Passou 150 dias, 40 chovendo, depois mais 150 para baixar, depois mais algum tempo para secar, e assim completa a cronologia do dilúvio. E Noé sai, agradece a Deus e recomeça. É um restart. Ali foi o restart da humanidade. Ali realmente é um recomeço, e eu creio que nós somos a geração que vamos viver recomeço também. Noé então levanta-se, faz o altar, oferece a Deus todos os animais puros. Então foi a maior oferta de sacrifício que possa ter havido já até hoje a Deus, porque havia muitos animais puros. Eu não me lembro de ter outro altar semelhante a esse na terra. E agradou-se o Senhor, falou: bom, agora vamos multiplicar esses animais. Tudo que é ofertado a Deus é multiplicado. Então, como Deus recebeu uma oferta, ele precisava, para multiplicar e encher a terra novamente, precisava dessas ofertas. Noé plantou a vinha. A vinha, então, traz o produto dela, que é o vinho. Noé embriaga-se, fica nu dentro da sua casa, dentro da sua tenda. E um dos filhos, Ham, que é pai de Canaã, a Bíblia faz questão de frisar isso, pai de Canaã, não fala só Ham, Ham, pai de Canaã, foi até a tenda e viu o pai nu, sai e conta para os seus irmãos, parece-nos em tom de zombaria, em desonra ao pai. Os dois filhos, Shem e Jafé, vão com um lençol, uma capa por trás e olham, sem virar o rosto, sem olhar para a nudez do pai, o cobre, aguarda e protege a nudez do pai. Quando Noé sai da sua volta a estar bem, ele faz uma maldição ao neto dele, a Canaã. Maldito seja Canaã, ele vai ser servo de Shem, ele vai ser servo, vai trabalhar para Jafé. E assim, os descendentes de Ham, de Canaã, melhor dizendo, que vão ser os cananeus, amorreus, todos aquele povo que vão ser eliminados da terra, depois para que os Shem, os semitas, os filhos de Shem, que de onde vai vir Abraão, dominem a terra de Canaã. Canaã perdeu sua posse, baseado nessa palavra aqui já de Noé. Temos lições muito importantes aqui. Não vamos nos embriagar com a nossa vinha. Muitos são pastores, muitos são rabinos, muitos são líderes, constrói uma vinha, constrói um ministério. O ministério é chamado de vinha, de onde vai tirar o sustento. E nós não podemos ficar embriagados com o sucesso, não podemos perder a sensatez. A Bíblia proíbe embriagar, porque nós perdemos nossa razão, perdemos sentido. Então, Noé perdeu o seu senso de direção, perdeu a sua... Mas tem uma lição importante aqui. Ele não deu escândalo, ele estava dentro da casa dele. Tem muitas coisas que acontecem no interior de um ministério, de uma igreja, de uma sinagoga, de um grupo, que deve ficar só entre eles. Triste coisa é quando alguém de dentro da família, daquela igreja, daquele ministério, sai e vai publicar as coisas podres ou os erros que acontecem dentro daquele grupo, que poderia ser resolvido dentro do grupo, mas é levado para fora e para causar escândalo. Ai, por quem vem escândalo? Vem mais juízo sobre quem divulga e provoca o mal
do que sobre aquele que realmente estava em algum momento de confusão, como Noé, um momento de embriaguez. Não veio um juízo sobre Noé. A dor de Noé foi ter que ver o seu descendente sendo castigado. Assim também, muitos pais espirituais, em algum momento de falha, não devem ser descobertos, não devem ser falados lá fora. Você está dizendo, apóstolo, o senhor quer que passe pano quente então, né? Que fica cobrindo os erros. Aquilo que foi feito dentro da sua casa, da sua família, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, seja resolvido lá dentro. Jesus diz, vai entre ti e ele só. Essa é a palavra de Yeshua. Resolve ali, não leva para fora. Não publica, não causa escândalo. Muitas coisas têm acontecido no interior de uma casa, de uma igreja, de um ministério, ou até mesmo de uma sinagoga, e depois alguém quer denegrir lá fora. Isso é pecado grave que traz uma maldição para os filhos e até os netos. Então, o que é feito em casa tem que ser resolvido dentro de roupa suja, se lava em casa. Então, Canaã, Ham foi lavado lá de fora. Trouxe maldição para seu filho. Noé então plantou, já vemos, embriagou-se. Então nós chegamos no capítulo 10 e fala então as gerações dos 3 filhos de Noé. Não vou contar aqui, mas se você contar vai dar 70. Quando se fala na Escritura que sobre toda a humanidade, sobre todo mundo, exemplifica-se com o número 70. O número 70 dá a ideia da amplitude de toda a terra, de todas as nações da terra. Então, você vai contar, você vai ver que dos descendentes direto dos 3 filhos de Noé, você vai contar 16. Desses 16 vão gerar, então, ao todo, os 70, que vai ser, então, dos 3 filhos, vai ser 16 e depois mais 54 para dar os 70, né? Então, feito isso, você tem a representatividade de toda a humanidade aqui. Porque desses 3 nasceram toda a humanidade. Ainda bem que eles levaram esposa para a arca, hein? Se fosse solteiro, não tinha como povoar a terra. Muito bem. E certamente a Bíblia fala que Ham era o caçula, era o menor dos filhos e foi o que trouxe esse prejuízo para a família. Poucas vezes na Escritura nós temos o filho caçula que é o problema. Dificilmente o caçula ele vai ser. Mas caçula no Novo Testamento, na parábola do filho pródigo, ele é o problema. Mas outro dia eu explico essa relação entre filhos caçula e mais velho. Porque você vai notar muitas vezes os caçulas nas histórias do Antigo Testamento, do Tanar, eles são os filhos que mais recebem bênçãos. Mas, nesse caso, não. Recebeu uma maldição. Você tem a história, então, no capítulo 10, de todas essas 70 nações que estão sobre a terra e todas falando a mesma língua. Todos falando a língua de Noé. Então, nós chegamos no capítulo 11. E essas 70 famílias, agora, é claro que já está bem mais multiplicado, cresceu muito, eles então resolvem ajuntar-se para fazer a torre. E aqui entra o segundo juízo. A razão por que eles queriam uma torre, eles mesmos dizem que eles seriam famosos. Façamos uma torre, edifiquemos para nós cidade e torre, que seu cume chegue aos céus e faremos para nós fama, para que não sejamos o quê? Espalhados sobre a face de toda a terra. Eles estão em luta com Deus, segundo a maioria dos rabinos que li, pastores. Há uma luta desses contra Deus. Eles estão de punho cerrado, levantado. Aliás, esse é um símbolo muito forte que já vi até em alguns filmes,
o punho cerrado ou um arco retesado para o céu, como que dizendo: nós não faremos o que você quer. Nós vamos fazer o que nós queremos. Nós não seguiremos os teus padrões. Não seguiremos. Esse era novamente a maldade que o próprio Hashem fala. A maldade está dentro do homem. É incrível como ela ficou enraizada nele. E agora, acabaram de sair de um dilúvio, está dentro ainda do mesmo milênio, e certamente essa população toda conhece a história do dilúvio. Todos sabem. Alguns são filhos, não tem 1000 anos, então eles são filhos direto dos 3 de Noé. E a história do dilúvio é a história mais famosa, é o que todo mundo sabe. Eles sabem, e a ideia de fazer uma torre também é proteção. Eles querem garantir que Deus não vai mais trazer água, eles têm medo de ser julgados, eles querem continuar fazendo suas maldades, mas não querem ser destruídos, não querem ser responsabilizados. Então eles estão fazendo um escape. É uma geração que está tentando fazer uma fórmula para escapar dos juízos que vêm por conta da sua maldade. Então eles levantam o pulso e fazem juramentos de que não serão destruídos, não vão se esparramar, nós vamos ser globalistas, nós vamos ser unidos aqui, vamos ter uma linguagem só sobre a terra, nós vamos vacinar todo mundo contra a doença que está matando, nós não vamos seguir as leis desse Deus, nós vamos continuar fazendo o que queremos e não vamos sofrer o dano, porque agora nós temos ciência, conhecimento e sabedoria. Sempre temos essa geração, gente. Por isso que Yeshua, agora que eu quero chegar no ponto, Yeshua falou assim, que nos dias do Filho do Homem, nos dias da vinda do Filho do Homem, o mundo estaria como os dias de Noé. Os dias de Noé. Quantos são os dias de Noé? Noé alcançou ainda os dias da torre. Os dias de Noé, por isso a Parashá Noah, ela engloba 2 juízos grandes, que é o dilúvio e a torre, a confusão de línguas. E Yeshua diz que quando estivesse na vinda dele, as características do mundo seriam exatamente iguais às dos dias de Noé. Então, quais os dias de Noé? A torre e o dilúvio. Quais as razões do dilúvio? Já dei para você. A degradação genética, a mudança, a mutação, a corrupção do gênero humano, da genética humana, e consequência, violência, homicídios, furtos, roubos, imoralidades de todos os tipos, idolatrias. Esse, então, está de novo na Terra. Até o Hamas voltou nessa época, até o nome Hamas está presente. Uma geração distraída, Jesus disse que eles não perceberam, não sabiam ler, não sabiam ver. Eles estavam tão entretidos com o quê? Casa e dar em casamento. Interessante, né? Essa geração está tão entretida na rede social, em TikTok, em comunicar, em se aparecer, vazia. E não quer mais. Não quer perceber o que está acontecendo no mundo. Nós estamos igual nos dias da Torre de Babel, o mundo chamando de globalismo, nova ordem mundial, reset global, uma única moeda. Havia gigantes naquela época, diz a Bíblia, diz essa Parashá. E o que nós temos hoje? Nós temos Big Tech, nós temos as Big Pharmas, nós temos as Big Invest, ou seja, juntou só Big, gigante, gigante, gigante. Nós temos gigantes do investimento financeiro, os grandes, não vou citar nomes aí dos metacapitalistas que pensam que vão dominar o mundo com redes de internet e com vacina, e com um discurso de proteção do meio ambiente. Mas nenhum está falando de obediência, nenhum está falando de caráter, nenhum está falando de moralidade. Todos estão dizendo ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Cada genética pode ser o que quiser.
corrupção do gênero humano novamente. Essas são as marcas dos dias de Noé e de hoje. Até nos nomes, até nas bigs, os gigantes. Gigante da comunicação, gigante do investimento, gigante das farmacêuticas, se uniram no mundo inteiro para controlar o mundo com vacina. Leila, levanta. Controlar o mundo com vacina. Se uniram para controlar o mundo com vacina. Se uniram para controlar os investimentos globais. Economia global unificada. Um só mercado mundial. E tudo sob o comando do New comunismo. Se você vai à China e vê uma foto de Xi Jinping, quando ele faz o juramento de esparramar o comunismo para o mundo todo, eles levantam a mão. O símbolo do comunismo é um punho cerrado para cima. É o anticristianismo, é o anti-Deus, é o anti-Machia. Eles são contra a unção, contra Deus, contra parâmetros. Eles estão constantemente com seu punho levantado, como se estivesse construindo uma sociedade unida a Babel. Essa é a característica dos dias de Noé. Essa é a característica de hoje. Uma humanidade unida contra Deus. Unida para fechar a igreja. Unida para vacinar o mundo inteiro. Engraçado, por que eles faziam a torre? Para salvar o mundo. Por que eles faziam a vacina hoje? Para salvar vidas. O discurso hoje é salvar vidas. Todo mundo só está salvando vidas. E estão dizendo, vamos nos unir. Vamos fazer um mundo unificado e não teremos nesse mundo nenhuma religião, não teremos ética, não teremos essa estrutura de família conforme vocês creem, vai ser cada um escolhe o que quer. Esses são os dias iguais os de Noé. Por isso Yeshua falou que os dias do Filho do Homem, da próxima vinda do Filho do Homem, a humanidade toda estaria como nos dias de Noé. E eu não tenho dúvida nenhuma de que todo esse gigante, essas bigs, todo esse controle para salvar vidas, toda essa desculpa é a característica principal dessa geração, e isso é que está tornando ela sob um risco tremendo de ser destruída. E por quê? Porque nós estamos vendo a atmosfera, a natureza entrando numa grande revolta contra os homens e por fim vai ser purificada, como que pelo fogo, diz Pedro. Minha recomendação é, se você está vacinado e gosta dessa vacina e acredita realmente nela, por favor, não enfileire, não suba na torre para obrigar os outros. Não diga que todos têm que tomar ou todos têm que concordar. Eu creio que existe algum benefício, existe, mas que existe um grupo que está se aproveitando e talvez até criando realmente o vírus. Porque com várias pessoas que a gente conversa, eu não vou entrar nesse mérito agora, várias pessoas e várias pessoas da saúde mesmo, infectologistas, sabem que é impossível isso ter sido natural. E muito mais eu. E eu passo a testemunhar. Em 2014, eu recebi uma palavra do Senhor para que fosse novamente à China. Os que me conhecem sabem que desde 2002 o Pai tem me enviado à China e enviado ao profeta Dejaí e a outros irmãos também que fomos juntos. Um grande grupo já foi para orar desde 2002, porque Deus tem falado que a China tem um projeto de dominação global e que o Brasil teria que ficar livre disso, por isso íamos lá profetizar. Então, 2014 foi uma das viagens
E o Senhor nos disse para ir a Wuhan. Conheci alguns chineses, conversei com eles e através disso conseguimos chegar com a equipe em Wuhan. Senhor, vai fazer o que aqui? Ele disse, vocês vieram aqui porque aqui é um portal de onde a China vai tentar destruir a economia global. E eu não vou deixar o Brasil cair nessa. Por isso eu trouxe vocês aqui para profetizar que o Brasil não vai cair. E a segunda coisa que vocês têm que fazer aqui, vocês não vão comprar nada nessa China. Vocês não podem comprar. E nós passamos quase 10 dias em 7 profetas e não compramos absolutamente nada. Porque chegaria um tempo que Deus ia gerar uma indignação global para que as pessoas não comprassem mais na China. E eu digo, a China vai quebrar financeiramente, o Brasil não vai. Escuta o que eu estou dizendo, profetizando. Quem investir na China vai quebrar. Quem colocar dinheiro na China vai quebrar também, vai quebrar junto. Todos os investidores que estão confiando na China vão cair junto. Saia o quanto antes, tire a sua empresa de lá. Escuta o que eu estou te falando profeticamente. Se você tem grandes investimentos na China, vão desvalorizar. Então, nós fomos lá, porque o Senhor estava mandando. Eu tenho que testemunhar isso para vocês. Porque haveria uma afronta, uma tentativa. E na cidade de Wuhan, ou seja, eu fui em 2014, tem essa registrada, tem os passaportes, tudo com os carimbos. E depois, em 2019, começa um vírus em Wuhan, que vem para destruir a economia global. Você acha que, quando Deus avisou lá atrás, ele já não sabia dos planos do inimigo? Não sabia dos planos desse comunismo globalista que está aí controlando a maioria das grandes mídias, as big, né? As big estão trabalhando para eles, controlando as big tech, controlando os big invests. Nós estamos diante de gigantes, acorda! E estamos nos posicionando. Então, se você não entre nessa onda de obrigar a vacinar, ou então concordar com o passaporte porque você já vacilou. Não concorde. Seja livre para escolher vacinar ou não, mas não entre no mérito de querer obrigar. Porque isso é que as big estão fazendo, os gigantes estão fazendo para construir uma torre de unificação global. Essa é a Torre de Babel. E eles estão dizendo, qual é a desculpa? Salvar vidas. Isso não é verdade. Não há interesse em salvar vidas. Há interesses econômicos gigantes atrás. Há interesses de controle, desde que isso traga dinheiro. As big querem o dinheiro, querem canalizar. Eles não são mais patriotas, não são mais americanos, não são mais brasileiros, eles não são mais europeus, eles são uma pirâmide. Quem chegou no topo e tem grandes somas financeiras e quer investir no mundo inteiro, perdeu o patriotismo e trocou pelo globalismo. A pátria deles é o mundo já. E o comunismo é uma das maiores ferramentas que estão a serviço desse grupo. A ideia de comunismo lhes cai muito bem, porque é a ideia da Torre de Babel, é a ideia do tudo em comum, é a ideia do ficar junto, é a ideia de vamos nos unir para salvar o planeta. Ora o motivo é o meio ambiente, ora o motivo é a saúde pública, saúde. Então, acordem, por favor acordem. Essa paraxá é feita para isso. É feita para a gente se posicionar e dizer não aos sistemas de controle globais. Dizer não àqueles que acham que podem tomar o lugar de Deus. Porque o próprio Senhor vai descer e confundir. O próprio Senhor. Mas Ele precisa que você e eu sejamos justos como Noé. Justos como Ló foi. Em Novo Testamento diz que Deus não destruiu o justo. Ele destruiu a cidade por causa do justo Ló. Pedro fala isso. Ele se afligia, porque o que ele via na cidade era mal. Então Deus precisa levantar, e o Senhor pode levantar pessoas justas. O conceito de justo são pessoas que estão indignadas e que não aceitam o modus operandi de Satanás através das big, através dos grandes, através dos dominadores.
É gente assim que vai trazer a justiça de Deus. Gente que vai viver corretamente, viver com ética e com moral, mas também com posicionamento firme. E assim, onde tiver 10 justos numa cidade, ela pode ser livre. Aonde não tiver, é destruída. Deus salva o justo e destrói a cidade. Aonde tiver 10 justos, 10 cumpridores de Torá, 10 pessoas rendidas a Yeshua, com o espírito de Hashem, convivida no altar, 10 pessoas em cada cidade, livra aquela cidade da desgraça. Mas se tiver só 1 ou 2, o Senhor vai livrar aquela pessoa, mas a cidade não será poupada. A humanidade caminha para isso. E quanto mais justo, tzadikim, se levantarem sobre essa terra, mais livramento nós traremos às cidades, às regiões, às nações. Que Deus levante os justos na sua cidade onde você mora. Sejam um dos 10 justos, porque com 10 nós podemos livrar. Abraão disse, se nela tiver 10, o Senhor diz, então não vou destruir a cidade. Por isso que ele não pôde poupar a humanidade na época de Noé, só achou 1. Na cidade de Sodoma, só achou 1. Não tinha o mínimo suficiente necessário. Este ano, quando eu comecei a ser desafiado por Hashem a praticar a Parashá, a praticar o Shabat, a praticar tudo isso, foi porque era para incentivar e despertar o espírito dos justos, o espírito, suscitar homens e mulheres, que no mínimo 10 justos em cada cidade, e assim livrarmos do que está por vir sobre a humanidade. Onde tiver justos cumpridores de Torá, onde tiver gente fazendo, primiciando nas luas novas, onde tiver gente guardando o Shabat segundo, não o rigor da lei, mas segundo o espírito de Yeshua, do jeito que ele cumpriu a alahá dele, com benevolência, com justiça, onde tiver 10, cidade tiver 10, essa cidade não será mais assolada. Não será, a praga não virá sobre ela, porque esses 10 formam as autoridades que vão proteger. Então, quando comecei a fazer todo esse ensino, comecei a pensar e desejar, foi para encorajar o levantar dos tzadikim, dos justos, os cumpridores de primícia, os cumpridores de Torá, os cumpridores de Shabat, os cumpridores que não vão viver a graça de Yeshua de modo banal. Não vão cair nessa história de super graça, de que não tem mais padrão, que Yeshua já fez tudo e que nós não precisamos mais obedecer nada, só vencer alguma tentação ou outra. Não, nós precisamos vencer as tentações e fazer cumprir as coisas que Yeshua cumpriu. Yeshua cumpriu as festas bíblicas, cumpriu. Yeshua respeitava o Shabat, respeitava. Ele não respeitou o exagero religioso, mas ele não foi descumpridor, ele caminhava só a medida correta. Ele ensinava, ele praticava a benevolência, o amor. Ele disse que o amor ao próximo e o amor a Hashem era um resumo da lei. Então, se conseguir fazer isso, 10 tzadikim, homens que vão fazer o cumprimento, segundo Yeshua, vão livrar a terra, vão livrar a sua cidade. 10 justos livram a cidade. Eu estou desafiando a mim e a você a andar o ano todo e cumprir essas paraxás, cumprir os estudos, cumprir as mitzvot, não conforme o judeu cumpre desde criança, que para eles o rigor é muito maior, mas ao menos como um Bnei Noach, ao menos as coisas mais importantes, dizer não à idolatria, ser marido de uma só mulher, não criar filhos sem relação boa com eles, sentar à mesa, fazer o Shabat salva a família. O Shabat é aquela noite, a gente chega sexta-noite, senta com a família, ora uns pelos outros, lê um pouco de Torá no Shabat, trabalha os 6 dias, faz o que é digno diante do Eterno, chega nas festas, celebramos as festas, cada um dentro da sua consciência, cada um dentro do que sabe, consegue fazer. Ano após ano a gente vai melhorando, vai ampliando o entendimento, mas a partir do momento que decidimos fazer isso, há um nível de autoridade que vem sobre nós, sobre
esses astros, sobre esses poderes instituídos nas regiões celestes, nós podemos ficar acima deles e frear a maldade deles e as catástrofes e os males e as pragas, quando podemos fazer isso em coletivo, como uma cidade, como um povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, arrepender dos maus caminhos, se voltar para Hashem, vai orar, o Pai vai ouvir do céu, vai sarar a terra. Esse é o nosso desafio ao fazer Parashá. Não é apenas acrescentar estudo, mas nos elevar às regiões mais altas e estarmos assentados com Yeshua em região celeste e governar a terra com a autoridade dele. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Deus abençoe. Seja agora, desfruta desse estudo, compartilha com mais alguém. Se possível aí, fica seguidor do canal, põe aí para receber as novas, e todo Shabbat, se Deus permitir, estaremos gravando. Nem sempre num lugar tão bonito quanto esse, mas cada uma Parashá, creio que Deus vai preparar o lugar. Estou acompanhado da Leila, minha esposa, que está me ajudando muito, porque hoje nós saímos de casa e viemos para esse lugar maravilhoso, e ela me auxiliou, me incentivou, me encorajou, e isso foi maravilhoso. Que você tenha uma esposa como eu tenho. Deus te abençoe.